Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Mayara Rocinol, sou consultora de imagem e toda semana eu trago mais conteúdo aqui para o canal. Eu tenho meu Instagram, que é o mesmo nome que tá no YouTube, então não se esqueça de se inscrever, de salvar o sininho, tocar o sininho, não sei, ativar o sininho, isso, e encaminhar para suas amigas, seus amigos. Hoje nós temos uma participante, a segunda vez que ela está aqui, porque ela fica meando na porta até eu abrir, então ela vai ficar aqui quietinha, não vai atrapalhar. E o que eu queria falar hoje é sobre os tipos de corpos e as prioridades de cada família. O que é a família? A gente está falando aqui de sistema Kib, não é aquele método tradicional que é o mais conhecido, que ele usa as divisões de corpos geométricos ou de fruta, né? Corpo retangular, corpo pera. A gente não usa esse método aqui. Por quê? É um método que ele não vai contemplar as suas linhas, o seu corpo, a sua massa corporal, no corpo que eu digo ele inteiro, inclusive o seu rosto. Então, ele acaba ficando muito limitado. Outra coisa que não é tão legal é que ele tenta sempre disfarçar. E você disfarçando alguma coisa, você pode tirar a harmonia de outra. Você tem que pensar no corpo inteiro. E o corpo não é separado da cabeça, então a gente tem que pensar também no rosto e nas características faciais. E o sistema Kibe faz isso. Além disso, o sistema Kibe, ele não quer disfarçar o seu corpo. Ele quer abraçar as suas características e revelar a sua beleza, e não disfarçar a sua beleza. Por isso que é um método tão legal e tão completo. Então, voltando aos tipos de corpo do sistema Kibe. O que eu vejo um erro comum, né? As pessoas começam a estudar, mas elas esquecem do principal. Então, começa já querendo descobrir a sua ID, né? Que é a identidade de imagem, seu tipo de corpo. Se você não tá, assim, se você tá muito perdida, não tem noção do que eu tô falando, eu vou colocar aqui os links dos vídeos onde eu explico o que é o sistema, aqui, Yin Yang e tudo mais, as nomenclaturas. Dá uma olhadinha lá antes de ver esse vídeo, senão você vai ficar perdida. Então, voltando. No sistema Kibe existem as 5 famílias e essas famílias têm características principais. O David Kibe mesmo fala que é como se a sua família fosse o seu país, a família da sua ID fosse o seu país. E a sua ID é como se fosse um estado daquele país. Você, com o seu estilo e com as suas particularidades, é como se fosse uma cidade daquele país. Por que isso? Porque o país ele tem, quem é do mesmo país, vai dividir algumas coisas em comum. Muitas vezes a língua, a cultura, a história, mas não quer dizer que a pessoa vai ser exatamente igual a outra. Nós temos a gente vê bastante diferença entre uma cidade e outra, entre um estado e outro. Então, eu vou pegar aqui meu exemplo, que eu sou de São Paulo. Brasil seria minha família, São Paulo é minha ID, e uma cidade, por exemplo, vou pegar aqui Campos do Jordão, seria eu e minha particularidade. Ubatuba é uma cidade de São Paulo e é muito diferente de Campos do Jordão. Então, uma pessoa que tem o mesmo tipo de corpo, por ela ter estilo diferente, ter particularidades, ela pode se vestir de uma maneira bem diferente de mim, por exemplo, e estar harmônica, se ela obedecer essas prioridades. Né? Ubatuba continua sendo de São Paulo e Campos do Jordão continua sendo de São Paulo. Então, é isso que ele quer dizer com essa analogia. Então, vamos começar falando sobre as famílias, desde do extremo Yang até o extremo Yin. Vou começar pelas Geomatics. Quem é da família Geometric tem a prioridade da linha alongada. Então, é isso que vai trazer mais harmonia para a família. Tanto a Geometric pura, a Soft Geometric, elas vão ter isso em comum. E como que a gente consegue essa linha alongada? O que quer dizer isso? É o uso do monocromático, é evitar peças que cortem muito a silhueta. Tem maneiras de compensar isso, mas a gente tá falando aqui em geral.
Então, evitar tudo que corte a silhueta, basicamente isso, porque não vai ficar tão harmônico quanto uma silhueta contínua. Por que isso? Porque eu tô falando de uma família alongada, então se eu corto essa linha alongada, eu estou cortando harmonia também. Eu não tô reproduzindo aquilo que a pessoa tem. Então, às vezes a pessoa é alta, vai querer parecer mais baixa, mas não vai ficar legal, porque ela não tá repetindo aquilo que ela já tem no corpo. Outra coisa que também faz quebrar a silhueta, quebrar essa linha contínua, é eu pego uma saia muito rodada, por exemplo. Eu não tô na linha contínua. É uma família que pede um caimento reto. Não necessariamente do mesmo tipo de tecido, porque são ideias diferentes, mas o caimento reto vai valorizar. Essa é a característica em comum e mais importante da família Geometric. Indo para a família Natural, que é o Blunt Young. Qual que é a prioridade da família Natural? É a movimentação livre. Então, tanto a Soft Natural, a Natural Pura e a Flamboyant Natural vão precisar dessa movimentação livre. Como que é essa movimentação? Como eu consigo essa movimentação? Primeiro, eu vou evitar tudo que prenda demais o corpo. Isso é roupas coladas, gola muito alta que prenda, que seja muito justa aqui, tanto gola quanto colar, que vai prender demais. Caimento muito justo, que prenda. Essa movimentação, ela também vai ser pedida no cabelo, então, tanto um cabelo mais curto quanto um cabelo mais longo, ele vai precisar dessa movimentação, e aí entra aí o corte, a finalização, dependendo do seu tipo de cabelo, vai facilitar, né? O ideal é que ele facilite essa ideia de movimentação. Quando eu fujo disso, quando eu não dou movimentação para essa família, causa um ruído na imagem, dá a impressão realmente que a pessoa está sendo apertada, que ela tá presa ali. Então, isso é uma coisa que eu preciso prestar atenção se eu sou da família Natural. A família Classic, ela tem como prioridade a moderação. Ela é o balanço perfeito entre o Yin e o Yang. É como se eu jogasse o Yin e o Yang num liquidificador e não conseguisse distinguir muito bem o que é Yin e o que é Yang. Então, elas têm ali o balanço dessas características. O que isso implica quando eu falo das linhas? Como elas têm essa moderação do Yin Yang, eu também preciso ver essa moderação nas linhas e nas roupas. Então, tudo que for demais vai sair ali do que é harmônico para elas. Então, algo muito justo, algo muito brilhante, muita informação, não vai ficar harmônico, vai ficar aí com uma pressão de ruído. Por causa disso, elas também precisam de uma certa coordenação no look. Então, por exemplo, uma coordenação de cores. Eu não misturar muito os estilos, porque em vez de ficar estiloso, vai ficar parecendo uma coisa ali bagunçada. Essa moderação também vai no cabelo. Então, cabelo com muito volume não vai ser indicado. Um cabelo muito longo, muito curto. Tudo isso eu tenho que tomar cuidado para não fugir realmente da moderação. E a moderação tem até a ver com a altura das roupas, né? Então, a Classic Pura, por exemplo, ela fica bem com aquele terninho que bate bem no ossinho do quadril. Ela fica bem com a saia, por exemplo, bem ali na metade do joelho. Então, é realmente a moderação. Aí tem algumas variações em relação a Soft Classic, que é o Yin e Yang homogêneos, com adição de Yin, e a Geometric Classic, que vai ter a adição de Yang, mas a gente tá falando aqui das prioridades, que na família Classic é a moderação. Se a gente fala que a família Classic é a mistura homogênea, a família Gamin é a mistura heterogênea. Ao contrário das Classics, eu consigo ver onde tem esse Yin e esse Yang.
É como se eu não tivesse misturado, como se fosse uma salada de fruta e eu consigo ver os pedacinhos de fruta ali. O David Kibe dá esse exemplo. Então, como elas têm essa contradição do yin e yang, essa contradição também fica muito harmônica quando ela aparece nas suas linhas e nas suas roupas. Por isso que elas ficam muito bem com aquela quebra grande de silhueta, porque eu tô colocando ali uma contradição, uma cor clara com uma cor escura. Elas vão ficar bem também na mistura de estilos. De repente, um vestido mais delicado, mais fluido, e aí eu coloco ali um coturno, eu coloco uma jaqueta de couro para dar uma quebrada. Elas ficam muito bem nessa contradição. A contradição também pode entrar nos acessórios, então de repente você não gosta muito de quebrar tanto a sua silhueta, apesar de ser gamine, mas os acessórios em contraste já vão dar muita diferença, que seja um botão em contraste, vai ficar muito harmônico para essa família, porque eu tô repetindo a contradição que elas têm na estrutura óssea e que elas têm na massa corporal. E por último, a família que está mais pro yin, que é a família romantic. Qual que é a prioridade da família romantic? É uma família de curvas, linhas curvas. Então, fica muito harmônico quando eu replico essas curvas, quando eu acomodo. O David Kibe fala muito isso, acomodar. Então, eu acomodo essas curvas. Como que eu faço isso? Ponto principal, marcar a cintura em todos os looks. Inclusive, a cintura, ela se torna foco principal da composição. Então, cintos vão ser muito bem-vindos aqui. A roupa mesmo, que ela já é acinturada, eu não tentar esconder essa cintura. Looks oversize não vão funcionar muito bem para essa família. Eu marcar as curvas até com roupas mais justas mesmo, então elas vão ficar bem com as roupas mais justas, calça skinny, calças que tenham bastante elastano, elas moldam o corpo. Quer dizer que você tem que usar roupa justa se você não gosta? Não. E é romantic, não quer dizer isso. Mas que vai ficar assim harmônico você marcar a sua cintura e marcar as suas curvas. Não precisa ser um estilo sexy, nem ir para um lado mais vulgar, não. É realmente abraçar as suas curvas, marcar isso. E essas linhas curvas também vão para o seu rosto, então a moldura do rosto, o cabelo, os acessórios mais arredondados, realmente replicar essas linhas curvas que a família tem. Então, essa é a prioridade das famílias. Você pode ir testando isso para ver se fica bom em você. E eu sempre repito, não tente se encaixar no começo a um tipo de corpo. É melhor você ir testando sem ir com algum na cabeça. E só de você saber isso, mesmo que você não saiba a sua ideia, se você souber a prioridade, você já vai estar assim um passo muito à frente. Já vai estar muito mais harmônica, tá bom? Então, se você gostou, aperte o like e toda semana eu coloco novos conteúdos aqui para vocês, tá bom? Tchau, tchau!